Bom dia, pessoal, tudo bem? Como que tá? Eu sou o Rafael Pellegrini, engenheiro civil daqui da Space, Arquitetura e Engenharia, Cornélio Procópio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a energia solar com esse grande amigo aí, parceiro, William Martins da Trielo, Energia Solar lá de Campo Mourão, também tem outras filiais. Ele vai falar um pouquinho sobre ele também. Nosso papo hoje é sobre energia solar e também a compatibilização com a construção civil. Vamos nesse bate-papo aí tirar bastante dúvidas, levantar bastante tópico aí bem importante. Bom, vou apresentar um pouquinho a respeito da Space, que é mais conhecida aqui em Cornélio, e o William também não conhece muito sobre a Space, só ouviu um pouco falar. A Space ela foi criada em 2019, então a gente vem trabalhando aí nesses últimos 5 anos, finalzinho de 2019, 5 para 6 anos, dentro da parte de projetos de construção civil, mas eu já tenho experiência com a parte de projetos desde 2010. Já tenho um leque bem legalzinho aí trabalhando com projetos, desde desenhista e evoluindo, projetista e assim por diante. Tive um tempo em Londrina também. Meu sócio, Eduardo Motos, também engenheiro civil, criado dentro de obra. O pai dele é mestre de obra, então no final das contas ele sempre vivenciou a parte da construção civil. E a Space, a gente fez essa sociedade e criou a Space justamente para unir a parte de projetos, que é o que eu tenho um pouco mais de expertise, com uma parte de obras, que é a parte dele. É onde a gente veio com a Space Arquitetura e Engenharia, trabalhando desde a parte de projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico, estrutural, complementares, regularizações, soluções de documentação, e a gente tem também a parte da obra, reformas, construções, administração de obra. A gente vem atendendo um gancho bem grande aí de uma clientela bem legal nesses últimos tempos. Né? Esse último ano a gente está numa localização mais central aqui em Cornélio e estamos buscando parcerias igual a que a gente está procurando aí também com o William da Triela para conseguir trazer mais inovação, tecnologia, o que é de melhor aí para nossa região e para as construções. William, se apresenta aí fazendo favor, um pouquinho de você, da Triela e vamos ver, vamos dando andamento nesse bate-papo. Maravilha. Primeiro, obrigado aí pelo convite, Rafael. Já é uma parceria de sucesso, né? A gente um pouco que conhece de vocês aí já vê que são referências na região. A Trielo sempre busca realmente parceiros de alto nível. Não é à toa que a gente tem aí como parceiro a VEG, que hoje é a terceira maior empresa aí da Bolsa. Falando um pouquinho então da Trielo, a gente também, né, nasceu ali no final de 2019, quase junto com a pandemia, tivemos bastante desafios aí. Inicialmente a gente começou só como energia solar, tá? E em 2023 a gente acabou fazendo um rebrand da marca para ser uma empresa de energia. E que isso muda? Muda que agora, ao invés de trabalhar só com energia solar, a gente trabalha também com sistemas de bateria, consultoria energética, mercado livre de energia, né? Não é o mercado livre o amarelinho. A gente trabalha também com outros produtos relacionados, tá? Tem uma gama de produtos aí relacionados ao setor. Hoje, como principal parceiro, a gente tem a VEG. Então, a gente é na nossa região aqui. Hoje, a matriz ela fica em Campo Mourão, que atende, na verdade, o país. Inclusive, temos obras no Ceará, ali pertinho no Ceará, Rondônia Caramba. e São Paulo, Mato Grosso. Então, a gente atende o Brasil todo. Claro que, digamos assim, o maior foco está no Paraná hoje, tá? E como eu disse, a VEG, hoje a gente é oficial VEG, o único aqui da nossa região. E atendemos aí grandes players, John Deere, Mercedes-Benz, Burger King, Águas de Jurema, que é um parque muito grande aqui na região. E bem resumidamente é isso, tá? E também buscamos aí grandes parcerias com essa que com certeza vai ser uma parceria de sucesso aí com vocês. Legal, bacana. Vamos para frente, né? Vamos correr atrás de serviço e compatibilizando, encaixando. Pegar o pessoal ali, igual a Triela, que trabalha com o VEG, já é uma baita de uma referência, né? VEG é um dos melhores produtos aí no mercado e ela tem uma linha de inovação sensacional. Eu gosto demais da VEG. E, cara, não sabia da questão das baterias, achei interessante. Do mercado livre, entre aspas, né? Do mercado da energia eu já estava sabendo, que é bem legal também. Mas das baterias eu não estava sabendo que vocês estavam trabalhando, não. Bem legal. Sim, cara. É, cara, vamos falar um pouquinho como que funciona, mais para deixar bem claro, até queria
extrair um pouquinho dessa informação sua, que tem muita gente que tem bastante dúvida com relação à geração da energia solar. Poxa, como que uma placa daquela consegue gerar energia solar? Como que a energia solar passa pela rede, vai para o relógio, né, digamos assim, depois retorna até mesmo para a casa do cliente, ou até mesmo no sistema de baterias, que é um sistema independente de energia, né? Você consegue explicar para a gente mais ou menos como que funciona essa questão da placa? Sim, pelo menos um breve resumo ali para deixar o pessoal ciente. Claro, claro. A gente tem alguns sistemas, né? Então a gente tem os sistemas on-grid e os off-grid. On-grid ele é ligado na rede, no nosso caso aqui Paraná, Copel. E o off-grid você não precisa de rede, ele realmente você gera energia e armazena em baterias, tá? O sistema on-grid a gente tem dois principais. Um é o com inversor, para o aparelho que fica ali na parede, e o outro é um Sim, microinversor, que é um bem pequenininho que ele fica embaixo das placas lá no telhado. Então você dentro da casa ali ele não ocupa nenhum espaço. esse eu ainda não Esteticamente vi como que falando, é instalado. Só vi como um inversor completo até então. legal, legal. Como estética, o microinversor ele tem uma vantagem, né? Porque de fato ele não toma nenhum espaço ali de corredor, de nada, ele fica realmente escondido. Tá? E aí, como funciona bem básico, né, para todo mundo entender. A gente tem a captação da radiação solar pelas placas, que tem células fotovoltaicas, por isso que a gente chama, né, de energia solar fotovoltaica. Essa placa então capta essa irradiação e transforma em energia contínua. Chega no inversor, essa energia contínua, ou no microinversor, que converte para energia alternada, que é a convencional que a gente utiliza ali nos eletrodomésticos, Aham. dentro de uma casa, por exemplo. Parte dessa energia você já usa instantaneamente, então eu tenho ali ligado um ar-condicionado, uma TV, uma geladeira, parte já consome instantaneamente e parte vai para a rede da concessionária de energia. Inclusive quando a gente coloca energia solar na casa, né, no imóvel do cliente, seja empresa, seja casa, a concessionária coloca um relógio bidirecional, ou seja, um relógio que manda energia para dentro do imóvel e que recebe também energia de dentro do imóvel. Tá? Uhum. O excedente de energia fica armazenado lá na Copel, tá? No nosso caso aqui, Copel. Quando o cliente precisar, por exemplo, à noite, que não tem geração de energia, né? À noite ele puxa essa energia da rede e a utiliza. Bem resumidamente é isso, tá? O sistema conectado à concessionária, à rede. E o off-grid, bem rápido também, é tudo isso: sol, irradiação solar, placa solar, converte em energia contínua, chega no inversor ou microinversor, transforma em corrente alternada e guarda dentro das baterias. Baterias essas que estão ligadas ali no quadro, né, de distribuição geral da casa, que vai sustentar o imóvel ali. Normalmente em alguma queda de energia, a bateria ela é para uma aplicação muito específica, tá? Não é Uhum. para queda de energia ou, por exemplo, um local remoto que não tem rede da concessionária e que fica muito caro Entendi. puxar essa rede. Você colocou módulo solar ali e com bateria você vai ter a energia para casa, para o imóvel todo. Legal. Dois pontos até que você acabou comentando me despertou ali no interesse. Tem até avançando um pouquinho ali dentro do que a gente tá para conversar. A parte de mitos e dúvidas, cara. Queira ou não, tem muita gente que tem dúvida com relação, poxa, tá sol, vai gerar energia. Sem sol não vai gerar. Mas é um ponto que você comentou que ele vai dar a radiação da energia solar, né? Ele não precisa estar o sol em específico na placa para ele gerar energia. Tem alguns pontos com relação a isso. Você consegue desmitificar isso, que precisa estar sol realmente ou não? Explicar um pouquinho? Claro. Essa questão, assim, o pessoal tem muita dúvida quanto à chuva, né? Então, por exemplo, chuva, tempo nublado, gera energia, gera, só que gera menos, né? Então pensa assim, ó, o cenário ideal para nós é aquele céu azul lindo, sem nenhuma nuvem e o sol e radiação direta, sem nenhuma Sim, interferência. Quando a gente começa a ter nuvens ou nuvens mais densas, nuvens de chuva, aquele dia que fica, por exemplo, bem cinza, né? Realmente a produção ela reduz, porém continua gerando.
William, reduz quanto? É difícil falar a quantidade, às vezes 5%, às vezes 10, 20%. Depende muito. Quanto mais espesso é, né, essa nuvem e mais os raios solares ali realmente têm dificuldade de passar da nuvem, menos vai gerar energia, tá? E lógico, né, eu tenho que ter a placa solar no sol. Então, uma outra coisa também que eu já vi o pessoal comentar, mas eu deixei perto do platibanda, pega um pouco de sombra, mas não tem problema. Tem muito problema. Porque pensa que aqui eu tenho uma parede, uma mini parede, né, fazendo sombra na minha placa, impedindo a radiação solar. Então, tem esse outro ponto também que tem que ficar atento, tá? Essa questão da sombra, William, até se ele pega em uma parte da placa, ela prejudica o restante da placa também, né? A questão da captação, ou não. Aqui é a importância do microinversor, que eu falei lá. Qual que é o Uhum. princípio, né, do microinversor ou do inversor? Vamos pensar numa casa que tem 8 placas solares. Eu vou ter um inversor só para 8 placas. Ou seja, esse sistema, se uma, duas placas pegarem sombra, basicamente todo o sistema vai ser afetado. O microinversor, eu tenho hoje, né, microinversor, que coloca-se de duas em duas ou de 4 em 4 placas. Então, por exemplo, um sistema de 8 placas solares, a gente vai ter ou dois, né, microinversores ou 4 microinversores. O que isso significa? Que essa rede, né, esses de 2 em 2 ou 4 em 4, ele só vai afetar esses dois ou esses 4 módulos e não o sistema todo. Essa é a principal diferença do microinversor. Por isso que quando a gente Entendi. tem um telhado, né, num imóvel com muitas águas, norte, sul, leste, oeste, e aí tem uma sombra numa chaminé, tem um platibanda, tem um vizinho, a gente sempre usa microinversor para de fato a gente maximizar essa questão da área útil do telhado, né, e minimizar esses sombreamentos aí no sistema todo. Agora eu vou puxar um pouco mais na linha da construção civil. Por exemplo, quando a gente tem uma casa que, falando em casa, residência, né, que é mais, geralmente tem mais essas interrupções de telhados e assim por diante, puxando mais essa questão do projeto. Cara, uma casa nova que a gente já pensa na energia solar, em instalação de placa de energia solar, por mais que a gente não faça o dimensionamento, às vezes a gente entra em contato com os parceiros, por exemplo, a Triel, para poder fazer esse dimensionamento prévio, para a gente ver quantas placas que vai caber, até mesmo o sentido do telhado ainda é tranquilo. A questão da platibanda também a gente consegue ajustar, mas quando é uma casa nova que a gente planeja, a gente consegue evitar essa questão de trabalhar com vários microinversores, né? Para não ficar tomando sombra para todos os lados. Agora, já numa construção que já é existente, você vai adaptar a parte da energia solar. Então, pelo que você está comentando, o microinversor é uma das melhores formas ali para ter a maior eficiência de geração de energia, né? Isso. Quando eu tenho um telhado projetado, sem sombra, angulado para norte, perfeito, tanto faz basicamente eu usar o inversor ou o microinversor, tá? Vai gerar Uhum. basicamente a mesma coisa. O microinversor, né, como eu citei, ele é muito para esses telhados, digamos, mais complicados e que Sim. custa mais caro também o microinversor. Uhum. Esse planejamento, organização, deixar tudo montado na infraestrutura, telhado, antes, mesmo, não vou colocar energia solar agora, vou colocar lá na frente. Se você deixar agora, você vai economizar bastante dinheiro. Sim, é verdade. E nessa linha que você acabou falando já de compensar, não compensar, vamos pensar mais uma questão de benefícios. Você consegue destacar os principais benefícios da instalação da energia solar? Porque problema a gente quer tentar instalar em praticamente todas as residências, né? É uma energia limpa, né? É um dos benefícios. Alguns pontos de vocês ali para você acha importante destacar desses benefícios. Cara, o primeiro benefício, ele sem dúvida, né, que é o que é mais buscado aqui pelos clientes, é o conforto, né? Então você colocou uma energia solar ali, por exemplo, o ROI, né, o retorno desse investimento, ele é muito rápido. Até para cliente hoje que financia, estamos hoje aqui final de janeiro de 2025. Hoje os preços, se você financiar, fica mais barato a parcela do que o valor que você paga para a concessionária de energia. Então assim, e mesmo que empatasse, poxa, deu 4 anos, 5 anos quando eu quitei meu financiamento, eu estou tranquilo com essa energia solar aí já quitada e benefício.
A gente tem também uma valorização de imóvel, né, além desse conforto aí para a família ou para o comércio que seja. Valorização do imóvel média 10%, tá? Ele varia aí de 7 a 10%, claro que é uma média, às vezes é um pouco menos, um pouco mais, tem N fatores, tá? A gente tem também, dependendo do tipo de imóvel, por exemplo, um imóvel comercial, a gente tem um equilíbrio na rede do cliente. Então, olha que interessante, você colocou energia solar num galpão, por exemplo, de uma indústria de aço. A energia ela acaba tendo uma equalização. Você melhora a qualidade da rede de energia daquele cliente. Então, o cliente tem muita oscilação, tem muitas quedas de energia, ou alguns maquinários ali começam a ter problema devido nessa oscilação muito grande. O solar também ajuda a resolver isso. Tá? Isso é bem interessante, cara. Outro ponto também aqui, já pegando esse gancho do comercial, se o cliente ele tem, por exemplo, normalmente o pessoal, né, de galpão, eles para economizar, principalmente galpão grande, ele não coloca ali uma telha sanduíche, né, aquela com zinco, EPS, zinco ou outras, até de melhor tecnologia para custo. E isso acaba deixando o ambiente muito quente quando você coloca só o zinco, o fininho ali, o convencional, né, digamos assim. Exatamente. Quando Fica você coloca insuportável, sem forro, sem um tratamento à parte interna, cara, fica insuportável, é muito quente. sem climatização, realmente fica difícil do pessoal trabalhar. Aham. E o solar também ele reduz, cara, 2 a 3 graus a temperatura quando você coloca em Que cima do legal. telhado, tá? Isso aí é uma baita de uma coisa. A gente tem, igual eu falei, a John Deere como cliente que fizeram isso. Eles tinham o climatizador e ainda era quente. A gente colocou praticamente no telhado todo, cara, melhorou demais. Porque pensa que agora eu tenho uma placa solar em cima com vidro que reflete energia. Então ela não fica Exatamente. absorvendo aquele calor, ela literalmente está refletindo, E né? além disso, tem entre a telha também tem um espaçamento da placa, né? A placa ela não fica encostada na telha, tem todo o suporte, a estrutura, né? E esse vácuo entre a telha e a placa, ela gera uma ventilação, gera como se fosse uma caixa térmica, digamos assim, né? O miolo dela também tem essa ajuda nessa questão da temperatura. É bem interessante, cara, é bem legal. Não sabia que influenciava tanto dessa maneira, não sabia que influenciava, mas não tanto. Influencia. E lógico, né? Tem muitos benefícios. Por exemplo, se esse cliente ele tem um ar-condicionado ali, esse ar-condicionado ele vai trabalhar menos forçado. Então você ganha também eficiência no aparelho de ar-condicionado ou até no próprio climatizador. Sim, diminui manutenção, né? Diminui a manutenção, perfeito, perfeito. É legal. É legal um ponto que você levantou, a questão do conforto. Eu vejo que hoje em dia, principalmente na questão residencial, todo mundo, a partir do momento que coloca energia solar, cara, é para uma melhor qualidade de vida, né? E se você tem investimento inicial onde ele se paga, independente que seja 4 anos, 5 anos, 7 anos, ele está se pagando, né? Sendo na residência ali, poxa, você tem uma qualidade de vida onde você, principalmente hoje em dia, que a temperatura tem oscilado muito, está subindo demais ou abaixando demais, em épocas muito curtas de diferença, assim, de dia, 2 dias está oscilando bastante. O Cornélio mesmo ontem estava muito quente. Já essa noite deu uma esfriada. Cara, o corpo sente bastante. Quem não usa ar-condicionado, não tem tanto essa, esse acesso, acaba sofrendo um pouco mais. Então eu vejo que a maioria das pessoas hoje priorizam a questão do conforto. Eu vejo isso também no atendimento dos nossos clientes. E não tem muito, hoje não tem muita mais essa questão de renda. Eu vejo porque hoje a renda, pessoal de baixa renda, média renda e alta, está meio que unindo tudo em média. Aí tem as exceções altíssimas, né? E essa média renda, cara, todo mundo acaba tendo uma TV, compra um ar-condicionado, é igual você falou, financiando a parte de uma energia solar, trabalhar, ser mais estratégico, trabalhar mais com a cabeça ali para conseguir ter uma qualidade de vida e gastando praticamente a mesma coisa, né? É bem interessante essa questão. E você comentou a questão da valorização do imóvel, isso daí é um ponto que me chamou bastante atenção. Eu sei que ele valoriza, mas eu estava pensando que ele valorizava o valor investido, mas não, ele tem uma valorização do imóvel como um todo, né? Sim.
É bem legal isso, cara, porque hoje em dia, se você for ver, vamos pensar, tem uma residência para vender ali na faixa de 400 mil reais, poxa, uma residência crua, nova. Tem uma residência nova com a parte de energia solar. Para a pessoa, o investidor, ela tem uma valorização. E para a pessoa que está comprando, poxa, ela evita toda dor de cabeça de instalação, toda dor de cabeça de correr atrás, orçamento, paga ali um pouquinho mais caro, mas muitas vezes o que eu vejo até dando continuidade, ver um caso nosso de um cliente mais antigo. A gente fez a casa do cliente, fez toda a parte de aquecimento, aquecedor a gás. Então fez tubulação de água quente, água fria, misturador para 2 banheiros. Cara, coisa linda. Depois, na hora que a gente foi fazer a parte da cozinha, também, mesmo sistema, água quente, água fria, colocou. Só que na cozinha a gente ainda trabalhou com gás só para o cooktop e um forno elétrico. Nesse meio tempo veio a ideia de energia solar. Já faz bastante tempo isso daí. Cara, ela colocou energia solar, esquece. O banheiro da suíte, onde era o chuveiro, que é um misturador de água quente e fria com a gás, que o gás ela tinha que trocar um botijão daquele P13 a cada 15 dias, praticamente, 10 dias tinha que trocar um daquele, colocou um chuveiro elétrico. Tirou a luxa, colocou um chuveiro elétrico, a torneira da pia da cozinha, torneira elétrica também, já tem o cooktop, só que ele não trocou, mas o forno já é elétrico, ar-condicionado na casa toda, ambiente comum, ambiente íntimo, cara, ficou um conforto absurdo. Estava até estudando a possibilidade, esses últimos tempos, de tirar o aquecedor a gás e colocar uma central de aquecimento elétrico. Para você ter uma ideia, essa cliente nossa mais antiga, ela está com um acúmulo na conta de energia dela, acho que de 3.500 kW, ó, que acaba sobrando da geração. E é uma geração antiga, os painéis mais antigos, assim por diante. Então, assim, a gente passa por alguns casos ali de ajustes também, né? E, cara, é extremamente vantajoso. Não tem como. Imagine você, nos próximos 10, 15 anos ali, pagando só o mínimo da energia, né? Sim, cara. Você tocou num ponto bem importante aí, essa questão do aquecedor versus, né, o solar ali, ou não é nem um versus, né, junto talvez. Uma dúvida que eu vejo muito o pessoal ter é com relação à piscina. Isso que você falou realmente dos chuveiros, das torneiras, isso aí você mata facinho com energia solar. Na verdade, você pode até arrancar tudo que você quiser de aquecedor, seja ele até o solar, aquele com boiler, ou sem boiler, aquele acoplado, né? Ou até, até esse outro, né, que você citou, tudo para realmente elétrico. A piscina, por ela ser um reservatório realmente muito grande, né, ainda vale a pena, tá? Hoje, com a tecnologia que a gente tem, ainda vale a pena você ter o aquecedor solar para a piscina, tá? Especificamente, porque quando você coloca ali um trocador de calor, por exemplo, na piscina, ou realmente um aquecedor elétrico, né, nessa piscina, ele puxa uma energia absurda. Vamos lá, claro. O cliente ele não tem espaço, não consegue colocar esse aquecedor solar para a piscina, aí é uma possibilidade. Agora, o melhor dos mundos, de tudo isso que a gente está falando, né? Chuveiro, torneiras, piscina, energia solar, tudo exceto piscina, aí sim a piscina é um aquecedor solar. Se não tiver como, aí realmente faz um dimensionamento maior e coloca mais placas e tal. Você comentou do aquecedor da piscina, até vi, não instalamos ainda, mas eu vi que lançou aquele que parece uma máquina de ar-condicionado. É desse que você está comentando que ele puxa bastante energia. O que eu tô falando que puxa bastante energia é esse trocador de calor aí, que parece um compressor, né? A máquina ali do ar-condicionado. É, exatamente. Exato. Eu não sabia que ele era tão, consumia tanto assim também, não. Consome e dependendo do modelo, a maioria, na verdade, deles faz bastante barulho. Então tem que. Não é barulho, vibração. Tem alguns outros pontos, tá? Entendi. Tem que ser bem estudado isso daí para trazer sempre, né, a melhor solução ali para o cliente, né? Bom, se a pessoa tem bastante telhado para conseguir colocar mais placas, eu vejo que é muito mais vantajoso você ter a trocador de calor, porque o conforto que ele gera, até mesmo em dias mais nublados, a gente já viu algumas piscinas com um aquecedor solar, né? E é aquele sistema que a água sobe, passa pela serpentina, vai aquecendo e depois desce, né? E assim, cara, em época um pouco mais nubladinha ali, ela não aquece.
né? Ela não consegue aquecer tanto. Então, dependendo se a pessoa tiver um telhado bacana, um dimensionamento legal para conseguir colocar placa, eu vejo vantagem. Só que, igual você comentou, acaba tendo um investimento um pouco alto, né? Nessa questão. Que daí, se ele já consome bastante energia, acaba tendo um investimento mais alto. Sim, normalmente o pessoal em inverno, né, eles acabam. Esses aquecedores de piscina, normalmente eles são híbridos, né? Eles nunca são só solar. Os mais novos, claro, antigamente o pessoal só colocava isso na serpentina e realmente no Sim, inverno aí não conseguia usar a piscina. Hoje já é feito sistemas híbridos. Às vezes, né, você pode até colocar um aquecedor elétrico, né, não o trocador, outro tipo ali que fica junto ali na casa de máquina da piscina. Paralelo também com essas serpentinas convencionais aí. ah, legal, interessante. Então, cara, é assim, é fazer estudo, mas se você for faz total sentido. E outra, né? Você não tem a manutenção de três, quatro coisas, né? Você colocou Exato, solar, por exemplo, você basicamente elimina boiler, um monte de outras coisas ali que isso com o tempo exatamente. dá Queira ou não, manutenção. por mais que seja boa, o aquecimento de piscina solar, ele tem uma vida útil, né? É uma mangueira exposta ao sol, né? Ela tem uma vida útil, tem uma manutenção, alguma coisa. A energia já é única, né? Você elimina, igual você falou, dois, três pontos de manutenção e fica com um só, né? É bem interessante. Já tive alguns casos da gente ter que fazer algumas reformas para conseguir adequar a energia solar, pensando na questão do inversor, mas também já tive caso até recente de casa que a gente já deixou uma espera para o inversor, por exemplo, na lavanderia. A questão só confirma para mim, até pode me corrigir se eu estiver errado, a questão da espera por inversor hoje, o que que a gente deixou? Duas mangueiras descendo, né, mangueiras de 3 quartos, interligando entre uma caixinha e uma mangueira para ligação do aterramento. A espera é praticamente só essa, né? Ou tem mais algum ponto que você, para a instalação em si, que você acha que é relevante levantar? Para a questão de projeto a gente fala daqui a pouco daí. É basicamente isso. O que tem que ser alinhado, que eu tenho visto aí o pessoal errar em algumas obras que a gente tem feito, é no padrão de energia. O cara ele vai ter, né, o cliente ele vai ter ali um sistema de eletrodomésticos, de muita coisa que ele vai gastar muito. Aí ele põe um bifásico de 50. Cara, quando a gente vai colocar um sistema de energia solar, esse cara quer lá 3 mil, a gente tem residências aqui que o cara gasta 3, 4 mil reais por mês. Então, assim, são realmente residências de mais médio, alto padrão, né? E aí esse padrão de energia dele ele tem que mexer, porque não está preparado para o solar. Não é nem o solar, ele não está preparado para a infraestrutura A elétrica do casa em projeto. si, né? A casa não dá conta. É como se ligasse três ar-condicionado, cai o disjuntor do padrão de energia. Resumidamente é isso, né? Exatamente. Então esse é um ponto bem importante também, tá? Que eu acrescentaria no que você falou. De resto, é isso mesmo. Essas mangueiras ali vindo de telhado, porque tem que ser separado, eu não posso passar a fiação do solar junto com rede ou com outro tipo de cabeamento. Ela tem que ser isolada. Exato. E uma última dica, né? Claro, tem que ser um local, igual você citou ali, uma lavanderia, né? Tem que ser sempre um local arejado. Às vezes o pessoal quer colocar junto com a caixa d'água, na casinha da caixa d'água, quer colocar em um lavabo ali que não tem zero ventilação, não é permitido, tá? Inclusive perde a garantia do fabricante. Então, um local mais arejado, como uma lavanderia, às vezes um corredor lateral aberto, né? Alguma coisa nesse sentido também é importantíssimo deixar isso daí Aberto, porém coberto, né? Ele não pode tomar chuva também, né? Tem esse ponto. perfeito. Na verdade, ele pode tomar chuva, o que ele não pode tomar é sol. Entendi. Olha que interessante, até essas usinas grandes, quando a gente faz, né, no solo, o inversor fica embaixo das placas. Então você vê ali todas as placas e vários inversores aqui, né, embaixo das placas. Molhar ele pode, não tem problema. A grande questão é o sol, porque quando ele pega sol, ele esquenta e acaba, né, além de reduzir a vida útil do equipamento, por esse sobreaquecimento ele reduz a geração de energia. Nossa, Então ele não sabia. atrapalha na geração de energia, o sol. Até o inversor mesmo, se olhar atrás dele, ele tem uns dissipadores de calor, tudo, né? Bem complexo, pra falar a verdade. E Perfeito. eu lembro também que tinha, na instalação de inversor, tinha algumas normas com relação à distância de forro, distância de ventilação, tem alguns pontos com relação a isso também que é importante ser atento, né? Não é esse lugar cobertinho, qual quero pôr aqui, vou encostar na laje.
não é bem assim, né? Tem que respeitar alguns requisitos, né? Por isso que é a importância desse planejamento, né, desde o começo com o cliente. Claro que aqui a gente está resumindo tudo, a gente tem um tempo, mas tem que ser feito um projeto mais profundo, né, Rafael? Por quê? Depende do inversor. Às vezes são dois, três inversores. Sim. Às vezes vai ter um inversor que tem transformador, já muda tudo. Às vezes não vai ser inversor, vai ser microinversor. O cliente não quer. O telhado é bom, nem precisaria de um micro, mas ele quer o micro, sem problema. Aí essas esperas a gente já elimina todas. A gente só Uhum. precisa ter interligação, né, de cabeamento até lá em cima, na laje, né? Aqui são resumos dos resumos, mas de fato Exato. tem que ser bem pensado o projeto, né? Uma das dúvidas assim que eu acho, pensando na questão de uma construção de uma residência nova, né? Depois a gente puxa para a parte da reforma, que eu tenho um ponto para levantar também. Numa residência nova, a gente tem o hábito de fazer, por exemplo, uma casinha de gás. Tem uma área técnica, com janelinha, com portinha veneziana. Você acha que seria possível, tem a possibilidade de, ao lado dessa casinha de gás, fazer uma centralzinha fechada com porta veneziana, só para a parte de inversores, de tudo isso, ficando para a área externa da casa? Que ela fica fechada, né? Sim, como a gente falou, né? Claro, tem que respeitar ali os tamanhos, o tipo de janela. Às vezes vai ter que ter algum tipo de ventilação forçada. Então Aham. precisa entender como faz isso. Mas a gente tem alguns sistemas instalados assim, Que em tanto em casos de certo residências. padrão ali, padrão médio alto, daí a gente acaba já conseguindo prever uma área técnica, né? Esses dias eu vi um projeto que o cara fez literalmente como se fosse uma casinha assim alta, com 2 metros de altura, portinha veneziana, se abriu toda a tubulação da piscina, cara. Toda a parte de registro, tubulação da piscina, a manutenção fica muito mais prática do que a pessoa ficar ajoelhada, entrando dentro de buraco, digamos assim, né? Eu achei extremamente interessante. E veio a ideia também para tanto para energia solar, né? Sim, sim, é possível fazer, já fizemos, desde que respeite as normas, cara, super viável e fica muito bem Legal. organizado, escondido. Até o detalhe, né? Depende do equipamento, ele faz um pouco de ruído. Então vamos lá, o cara ele quer deixar no corredor da sala dele ali, né? Dependendo do inversor, ele vai incomodar. Então o cara Vai vai ficar estar lá, aquele barulho constante. o cara vai estar descansando domingo à tarde lá, daqui a pouco o barulho da ventoinha, porque tem inversores, né, que tem ventoinha, outros são dissipador. Então, como eu Sim. falei, tem que ser bem pensado, né, o Ah, projeto. legal. Bom, para residência nova, a gente já tem o hábito aqui, né, principalmente no projeto elétrico, a gente já dimensiona o pior caso. Então, por exemplo, a pessoa não quer colocar a torneira, aquecedor na torneira do banheiro agora, que é aquele aquecedorzinho embaixo da pia e tal, mas a gente já deixa previsionado na parte do projeto para poder fazer toda essa parte de cálculo, principalmente pelo que você falou do padrão. Que não adianta nada, você fazer todo o dimensionamento. A gente até deixa algumas tomadas com algumas tomadas específicas a mais que entra numa linha de 600 watts de potência, né, que é a TUI, né, justamente para ter uma folguinha ali. Às vezes, vai ligar um air fry, liga um micro-ondas, liga um forno elétrico, começa a ligar tudo isso daí ao mesmo tempo. Aí ar-condicionado ligado, mais o aquecedor da piscina, e geralmente quando vai usar, acaba usando tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente já tem o hábito de fazer nesses projetos novos. No residencial, que é uma reforma, que é uma adaptação, aí já entra essa questão que eu acho que o que mais impacta é o que você comentou da troca do padrão, cara. Eu acho que isso daí não tem como fugir. A adaptação ali, que você começa. A casa nunca tem nem ar-condicionado. Aí você começa a colocar ar-condicionado em todos os cômodos, forno elétrico, cooktop de indução, aí já vai mais um outro forninho elétrico, alguma coisinha assim. Por mais que coloque energia solar, a gente precisa fazer o redimensionamento dessa reforma, até mesmo estudar a rede da casa como que tá, né, para não ter um risco de incêndio, de nada, e às vezes, muitas vezes trocar esse padrão de energia. A gente tem o hábito de acabar fazendo isso. Teve uma reforma que a gente fez num posto, a gente pegou e orientou para eles. Falou, gente, ó, lá não tá legal ali em cima do forro, vamos fazer um orçamento para refazer essa rede? Vocês estão aumentando a quantidade de freezers aqui, estão querendo colocar placa de energia solar, ainda não colocaram, mas ó, vamos fazer o reestudo, fazer um projeto, para depois a gente ver o que que dá para alterar, o que que não dá, porque, cara, isso daí é perigoso, pra falar a verdade, né, também. Sim, sim.
A gente, como eu falei aquela hora, né? Esse padrão de energia e não é barato, né, Rafael? Normalmente casa mais antiga ou imóvel, né, comercial mais antigo, é bem raro dar certo o mesmo padrão. A não ser que sejam sistemas muito pequenos, né? Então, uma casa Uhum. pequena lá, uma casa muito antiga, que o cara gasta R$ 400, pô, beleza. Provavelmente não vai precisar mexer no padrão, vai ser pouquinha coisa. Mas começou a subir um pouquinho mais que isso, já começa a ter realmente esses problemas aí, né? Crônico. Quem põe energia solar começa a colocar, ligar mais coisa na energia. Isso aí é fato, né? Não tem como. Isso daí é do ser humano, falar a verdade, né? Poxa, estou economizando ali, gastei para isso, vou usar mais coisa elétrica. É onde acaba sobrecarregando muitas vezes a rede de casas mais antigas. Bom, Mili, a respeito, você comentou um pouco a respeito do financiamento. A gente queria saber também se essa parte do financiamento para instalação de energia solar, se vocês conseguem incluir tudo, como que funciona, se tem algum banco parceiro, não tem, qual seria a média de retorno ali numa questão residencial, numa questão empresarial, questão de tempo. A gente trabalha com vários parceiros, né? Sicredi, as cooperativas, né? Sicredi, Sicob, Cressol, algumas instituições financeiras também, como o BV, Losango, e aí os bancos tradicionais, né? Caixa, Banco do Brasil, Santander. Uhum. Então tem muita linha interessante. A gente sempre pede para o cliente, né? Ele identificar qual é o banco que ele mais tem astro, né? Ou seja, que ele tem mais relacionamento com esse banco. Vou ter uma conta aqui na Caixa Econômica há 20 anos. Com certeza vai conseguir uma taxa melhor do que a gente tentar numa BV, por exemplo. Então, a gente também tem várias linhas internas nossas, né, de pagamento, até alguns pagamentos assim, cartão de crédito sem juros, dando uma entrada e fazendo o restante em boleto. A gente tem algumas formas aí, tá, bem interessantes também. Para todas elas existe uma análise de CNPJ, de score, de padrão, essa qualificação aí para a gente entender, né, se é um potencial cliente que vai pagar o que pode dar problema. Então, como toda instituição é feita essa análise, né? É isso. A outra pergunta que você fez duas aí, né? Relação com relação ao que está incluso geralmente dentro do financiamento, se geralmente é aumentada mais o financiamento, mas uma questão geral mesmo, se tem alguma coisa que tem que ser paga fora da parte financiada, mas Tem. para o cliente ali, ele está calçado, falou, não, mas eu tenho que guardar um dinheirinho para fazer o orçamento, mas o tanto é financiamento. Ou não, eu consigo financiar tudo, né, 100%. Entendi. Consegue financiar tudo. Tudo 100%. Legal, cara. E assim, como eu falei, hoje com os preços que a gente está, que a gente teve uma queda aí de preço, na verdade, essa queda de preço ela aconteceu ali ano passado, março, que foi a mínima histórica, então estava muito barato, março. E de março para cá ele vem subindo um pouco, já reajustou em torno de 15, 20%, tá? Mas ainda Aham. assim, para quem financia, a parcela do financiamento fica mais baixa do que o valor que ele paga. Ele paga R$ 500, a parcela fica 380. É muito compensador. Que legal, bacana. Bom, a gente falou um pouco de alguns casos, eu dei alguns exemplos nossos também. Você tem alguns casos em específico, digamos assim, que vocês já instalaram que chamou mais atenção, alguma coisa maior? Eu acho que a linha de usinas são os maiores que tem, né? Usina de energia solar. Mas cliente final, tanto residencial quanto comercial, então, algum exemplo aí pra gente que vocês já trabalharam, já instalaram os mais legais aí. Cara, a gente tem diversos tipos de projetos, né? Desde usinas realmente de grande porte até residenciais de 4 plaquinhas apenas, né? Um projeto bem legal que a gente fez, por exemplo, foi para uma igreja aqui, né, na nossa região, Assembleia de Deus. E aquilo que você comentou, né, ali atrás de deixar toda a infraestrutura preparada, lá, quando eles começaram a cotar e a gente viu, né, onde ficaria esses módulos, que seriam um galpão e um galpão do lado da igreja, e esse galpão também, às vezes, tinha muita gente embaixo desse galpão, eles faziam culto ali também. E a gente fez uma análise e a gente foi o único concorrente que falou que precisava reforçar o telhado. E vários outros, acho que teve mais 2 ou 3 concorrentes falaram que não, para que isso? A gente levou um engenheiro, fez laudo, precisava reforçar. E eles sentiram tanta confiança que a gente fechou o sistema, reforçamos todo o telhado,
colocamos os módulos em cima, geração perfeita, tudo muito lindo, ficou um sistema lindo. Então foi um case assim, de muito sucesso e onde a nossa engenharia ela entrou muito forte nisso. E aí já um alerta, né? Essa questão, a gente vê volta e meia caindo supermercado, esses tempos caiu um frigorífico, já vimos carport, que é aquela garagem, né, de energia solar caindo. Sim, Então, esse é um case bem legal que a gente sempre fala para os clientes aqui quando a gente tem algum tipo de dúvida sobre a parte de estrutura. E tem vários outros, residências aí que o pessoal que a gente consegue realmente executar bons projetos até com soluções diferentes, igual eu falei, né, com bateria. Então, cara, eu não consigo ligar tal coisa, por isso. Pô, mas vamos vir aqui colocar essa bateria em paralelo e aí a gente consegue ter backup. São muitos cases de sucesso, tem case de usina gigante, então terraplanagem, pô, o cara ia gastar, a gente tem um case muito legal aqui, o cara ia gastar em torno de R$ 100 mil em terraplanagem e a gente foi a única empresa que falou, não, você não vai gastar 20 mil nessa terraplanagem porque a nossa engenharia vai fazer dessa e dessa forma. Mas vai funcionar, rapaz, confia, fica tranquilo que vai funcionar. Então a gente fez uma movimentação de terra no terreno e instalamos a usina em uns formatos diferentes ali. Lindo, perfeito, o cara economizou muito dinheiro, usina perfeita, gerando. que legal. E tem muitos cases, dá pra ficar até meio-dia aí falando de case. Cara, eu vejo que a Triello tem uma coisa muito em comum com a gente da Space, que é a questão de usar a engenharia, a cabeça mesmo, como solução. Poxa, não tem por que ficar gastando dinheiro só porque não vem do bolso da empresa, só para, poxa, ficar mais fácil para resolver. Cara, não. O difícil é o mais legal, é um desafio. Não é uma questão que vai tomar mais tempo. A gente já monta o orçamento pensando nisso. Mas ao invés de um orçamento, vamos pensar ali em um orçamento de 10. Ele vai custar 12, só que a pessoa deixa de gastar mais 15 numa terraplanagem, igual você falou. Então, assim, você como na gasto inteligente ali, acaba economizando no final e fica um sistema de qualidade, fica uma construção de qualidade, fica uma coisa bem elaborada. Nossa, eu senti uma afinidade muito grande, cara, da ideologia nossa aqui da Space com essa metodologia de trabalho de vocês. Eu, bem legal isso. A engenharia, não adianta. Não é a construção só, não é pegar, desculpa o termo, pegar um pedreiro, vai lá e constrói, né? É literalmente pensar, estudar, ver a melhor possibilidade. Cara, até um ponto desse que você comentou do peso das placas. Dependendo da quantidade das placas, ele sobrecarrega muito o telhado. Então é bem importante analisar a saúde da estrutura que foi feita. Hoje em dia a estrutura metálica ainda é um pouco mais tranquila, né? Se não for na parte industrial, eu vejo na residencial. Na residencial ela é bem tranquila porque ela é bem reforçada. Então vai. Agora no galpão, no industrial, se você pega um telhado, por mais que seja metálico ou até mesmo de madeira, cara, é muito peso. Eu vi um orçamento esses tempos que um cliente trouxe para mim de energia solar, não lembro de qual empresa que era, mas cara, a base de cálculo no telhado dele era 300 metros quadrados de telhado, mais ou menos 270, dava 1.200 e poucos quilos. Cara, mais de uma tonelada em cima do telhado. Não é qualquer coisa que suporta, não é verdade? Sim. Então, tudo isso ele tem que fazer uma análise, ver se precisa reestruturar, se vai suportar, porque senão a alegria do investimento ela se torna um pesadelo, né? O sonho acaba se tornando um pesadelo. Tem que tomar bastante cuidado. Cara. Tem que tomar. A construção nova, quando você faz ela pensado nisso, você também já faz reforçada, né, a estrutura. A gente tem alguns parceiros aqui que são clientes nossos, inclusive, que constroem galpão. Cara, fulano, ao invés de fazer com a chapa X, faz com a chapa Y. Ao invés de deixar as terças nessa distância, deixa nessa outra. William, mas vai aumentar 10% o valor da minha cobertura. Cara, mas se lá na frente tem um inquilino, ou às vezes até você vai montar alguma coisa ali futuramente, você vai ter problema, cara. E o reforço, ele é caríssimo. Só o laudo. A gente tá falando de 4, 5 mil, às vezes dependendo da complexidade do laudo, mais que isso. Uhum. Então, assim, fica muito mais caro. Fora o transtorno. Eu tenho um O cliente transtorno aqui é que a gente grande. vai fazer para ele o solar em cima, e é uma loja de carro e embaixo eles fizeram uma pintura de epóxi linda, cara. Pintura linda.
como que você vai reforçar, e vai precisar reforçar? Pensa o transtorno, o risco de danificar essa pintura para você reforçar esse telhado, de cair solda, de cair ferro, vida real, prática. Às vezes o pessoal vai estar ali, cai Exato. uma ferramenta, cara, você vai danificar o piso, né? Exato. E Vai ter que fazer fora, manutenção, você não tem como. Você pode pegar uma máquina elevatória com pneu para não eliminar o risco, mas, cara, alguma coisa cai. Não tem como, e né? fica caro isso, né, Rafael? Aí você tem uma Sim, máquina bastante. dessa, aí você tem que fazer um tratamento ali em cima do piso para evitar mesmo, né, acidentes. O cara tem que tirar, nesse caso lá, todo o estoque dele de carro de baixo. É um pepino enorme, cara. É um pepino E enorme. Dá para quanto tempo fazer. vai ficar sem usar o barracão, né? Então tem N fatores. Então tudo que a gente consegue antecipar, ele não é mais caro, ele é mais bem planejado. É diferente, né? Sim. Não está gastando 10% a mais na estrutura, igual você comentou. Poxa, você está prevendo uma sobrecarga na estrutura numa questão de a energia solar. Isso daí é uma valorização até mesmo na linha da locação do imóvel, Sim. né, de um barracão, alguma coisa do tipo. Valoriza, só valoriza. Só que a gente tem que ir direcionando o cliente para ele entender isso. É o nosso papel, não adianta, né? Acaba sendo o nosso papel. William, alguns pontos ali. A gente acabou conversando um pouquinho antes a respeito que a gente acabou não jogando aqui, que eu acho mais interessante levar em consideração agora. Você comentou a respeito do IPTU verde comigo, que algumas cidades têm um benefício com relação a isso. Explica um pouquinho para o pessoal aí, que você acabou me explicando já, mas já dá uma explicadinha para o pessoal como que funciona isso em algumas cidades que a gente pesquisou e que já tem, né? Isso, cara. Por exemplo, Maringá, que é uma cidade vizinha que nossa, já tem esse programa. Então, bem resumidamente, são ações sustentáveis que você tem no seu imóvel ali que você consegue descontos no IPTU. Por exemplo, energia solar. Então, eu tenho um sistema de energia solar na minha casa, por exemplo, eu vou conseguir ter um abatimento ali, e esse valor ele varia, às vezes chega até 10, 15%, tá? Então, assim, é bem considerável o desconto. Quanto mais ações sustentáveis você tem nesse imóvel, energia solar, um tratamento de esgoto, uma captação de água, né, igual você citou ali agora há pouco, a gente estava conversando em off, e outras soluções assim voltadas para a sustentabilidade, algum tipo de certificação, algum selo da empresa ou até da residência, você vai conseguir abater tudo isso lá no IPTU verde. Aqui em Campo Mourão, por exemplo, tem já projeto de lei para isso, Londrina também. E dos locais que a gente pesquisou mais próximos aqui a nós, né? Maringá tem já o IPTU Arapongas, verde, né? Maringá. Alagoas tem também. Arapongas, que eu fiquei surpreso de Arapongas ter, achei uma iniciativa sensacional, essa bem bacana. E puxando para a linha da construção, cara, não é difícil de fazer, é simples, é um negócio muito legal, principalmente questão de captação de água de chuva. Você não pode usar para tudo essa água, mas já dá uma economizada legal. Imagina tudo que você está fazendo benfeitoria para o meio ambiente, retornando no orçamento da sua família, né? Falar a verdade. Então, 10 a 15% de desconto, mais o desconto de pagamento à vista do IPTU, você está batendo ali 20, 25% de desconto no IPTU do seu imóvel. Então, eu acho que a conscientização das pessoas para trazer para os municípios, para forçar mesmo aos municípios trazerem esse benefício, é bem importante, é bem legal a gente levar em consideração isso daí. Né? Bem Sim, bacana mesmo. Isso daí eu fiquei impressionado, cara. Achei muito legal. é um ponto bem importante. Além da questão do IPTU em si, que impacta no bolso e é bom do meio ambiente, tem toda a questão de redução de emissão de CO2, que está trabalhando com energia limpa, né? Energia fotovoltaica, contribuição para o futuro mesmo, a gente pensar mais na questão dos nossos filhos, nossos netos. Cara, se cada pessoa se conscientiza, a gente melhora um pouquinho mais ali para um futuro. Eu penso muito nisso, a gente já trabalha pensando bastante nisso também. E a gente tem que ver o legado que a gente vai deixar, né? Tem que ser uma coisa bem, não de qualquer jeito, digamos assim, né? Sim, cara. E é uma tendência dos consumidores também, tá, a consumirem de empresas. Isso tem, hoje a gente tem várias pesquisas já falando sobre isso. Eles querem consumir de empresas que têm ações sustentáveis. Então vamos lá. Eu vou né, num hotel aqui que, por exemplo, tem energia solar, ou eu vou num outro hotel, um resort
que não tem energia solar. Essa geração ela já está dando prioridade para essa que tem a energia solar. E Exatamente. isso condiz muito com o que você falou. Realmente é uma preocupação que a gente tem que ter como empresa, nós, né? E que está se tornando uma cultura até global. A gente vê várias ações aí das Nações Unidas, de outras instituições muito grandes também trabalhando, por exemplo, a eletromobilidade, né? O tratado que hoje, até 2030, vários países não vão aceitar mais fabricação de carro a combustão. Então vai ter que ser, a partir de 2030, só carro elétrico, porque Exato. o impacto ambiental é muito menor do É que muito grande. Vai ser a necessário, combustão. né? Está sendo necessário isso, porque querendo um recurso do mundo mesmo, ele está ilimitado, né? Então a tendência é essa, né? No futuro. Bom, William, um pouquinho antes da gente chegar no final, a gente já está um bom tempo aí já batendo esse papo, né? Eu queria mais uma questão de tirar algumas dúvidas ali, né, da energia solar, que é, por exemplo, qual que é a durabilidade do sistema, né? São dúvidas mais frequentes das pessoas. Poxa, quanto tempo que dura o meu sistema? Qual o tipo de manutenção dele também, né? Você consegue esclarecer um pouquinho a respeito? A manutenção do sistema ela é bem simples. De uma usina grande porte, a uma usina menor, ela não é uma manutenção complexa. O que normalmente é essa manutenção? É a limpeza das placas solares, né, os módulos solares, simplesmente lavar, lógico, com os produtos corretos ali, lavar e fazer toda uma conferência que a gente chama de manutenção preventiva, conferência de aterramento para ver se está tudo funcionando perfeitamente, de aperto de estruturas, então, porque a gente tem a ação do vento e temperaturas diversas, né? Principalmente num país tropical. Essa verificação também de limpeza do inversor, às vezes o inversor é um inversor com cooler, com ventilação forçada e acaba retendo muito pó, muita sujeira. Então toda essa parte de manutenção, que é rápida inclusive de fazer, tá? É bem simples, custa muito pouco. Por exemplo, num sistema aí de grande porte, ela vai representar aí 1%, 2% do valor da usina cada manutenção. Pensa em uma usina de 300 mil reais, você gastar apenas 3 mil reais para você fazer toda uma limpeza, uma manutenção, né? É muito Garantia o rendimento dela e amplia a vida útil também, né? útil. E aí, com relação à vida útil do equipamento, né, hoje não existe uma data, né, um prazo de vida útil. O que a gente tem hoje é as garantias que são muito estendidas, né? Então, por exemplo, alguns inversores ali da WEG que a gente trabalha tem 12 anos de garantia, é muito tempo, né, comparado Que a legal. outras coisas. E as placas também, placas aí de 12 anos de garantia, algumas até 15 anos de garantia, tá? E a gente tem a garantia, chamada garantia de geração linear, de 25 anos. E aí aqui já né, aquela que você falou de mito, aqui entra um mito. A energia solar ela dura 25 anos. Não. Na verdade, o 25 anos, que é essa garantia, é de geração acima de 80%. Então vamos lá. Hoje você montou para um cliente, Rafael, um sistema de 10 mil quilowatts. Lá daqui 25 anos, ele tem que estar gerando no mínimo 8 mil quilowatts. Se ele estiver gerando 6, 5 mil quilowatts, lá na frente, você aciona a garantia. E aí a importância de trabalhar com uma empresa que tem por trás a WEG. A WEG tem mais de 60 anos no Brasil. Tem uma estrutura, uma bancabilidade absurda. Esses A caras vão estar ponto de manter essa garantia, literalmente. daqui 25 anos, eles vão estar vivos com certeza. Totalmente. Cara, eu gosto muito de comparar com um carro, assim, se você parar para ver, hoje em dia no mercado tem carros de 25 anos de uso contínuo, com a manutenção correta, que rodam perfeitamente, é que tem uma qualidade excepcional. Tanto é que tem carros de 10 anos que estão caindo aos pedaços, não é verdade? E eu acredito que o sistema é a mesma coisa. Você fazendo uma manutenção contínua ali, mantendo ele, não tem porquê em 25 anos ele não está com pelo menos 80% do seu rendimento ali, né? A não ser que seja algum problema de equipamento que daí já entra na garantia, no caso, né? Isso. É bem Ou interessante manutenção, isso. né? Não foi feita ou foi feita errada, né?
No carro, tem um questionamento. No carro a gente tem uma manutenção, por exemplo, por quilometragem ou por tempo. Sistema fotovoltaico, você mensura isso daí por tempo, cada 6 meses, uma vez por ano. Como que vocês indicam essa questão dessa manutenção, dessa revisão, né? Isso. A manutenção preventiva, né, que é aquela conferência do aterramento, reaperto, tudo isso, é em torno aí de 6 meses a 8 meses, a cada 6 ou 8 meses. A parte de limpeza dos módulos, né, das placas solares, ela depende muito do local. Então vamos pensar que esse cliente ele está num sítio onde tem uma estrada de chão do lado, carro passando ali, poeira. Esse cara vai ter que lavar cada 2 meses, 3 meses no máximo aí os módulos. Agora, o cara colocou no meio do centro da cidade num shopping. Cara, vai ser 2, 3 limpezas por ano no máximo. No máximo. Aham. É mais tranquilo, né? É que a gente pega, por exemplo, nossa região aqui de Cornélio venta muito. E, cara, não chove sempre. Quando venta, região rural, é poeira, é terra para tudo quanto é lado. Isso daí, assentando na placa, a hora que vem uma chuva, ela deixa a placa turva. Então, isso daí influencia 100% do rendimento, né? Vai falar que cairia ali, você ficar, limpar uma vez por ano. Você acha que cai mais do que 20% ou não? Numa linha urbana? Menos, menos. Menos, né? Ó, vou te dar um exemplo de um cliente nosso, né, que ele ficou um ano ali sem limpar. Baixou em torno de 3% da geração. Aí você fala, pô, Isso é bem pouquinho. pouco. Esse pouquinho, cara, ele varia do tamanho da usina. Lá, por exemplo, a gente está falando de 400 quilowatts de geração. 400 quilowatts de geração é basicamente um por um a conta, né? Quase R$ 400. Então, assim, é pouco, mas não é ao mesmo tempo. Claro, o sistema grande, R$ 400, relativamente pouco. Agora, no residencial pequenininho, às vezes 2, 3, 5%, dependendo do estado, né, da placa, se estiver muito suja. Você já Cara, aumenta a conta de energia, né? Já sim, sente um pouco, né? sim, Vem a importância da manutenção. Não tem como, né? Não tem como fugir. tudo tem manutenção, né, cara? Exato. Algumas outras perguntas que tiveram aqui, só que já foram respondidas diante do que a gente acabou falando, que é com relação a tipos de imóvel, atende a todos os tipos de imóvel, e também com relação a quando não tiver sol, não gera energia, que a gente falou bem no início. Então isso daí eu acho que está bem sanado, né? Vou puxar ali um pouquinho agora para a gente encerrar a questão de, cara, quer um orçamento, alguma coisa, a sua propaganda pode fazer o seu merchan aí que a gente vai publicando. Maravilha, vamos lá. O pessoal que tem interesse, então, né, seja para residência, seja para um imóvel comercial, seja para uma usina de grande porte, né, aquelas usinas famosas, usinas de investimento que hoje o pessoal tem comprado e aluga, né, para uma cooperativa, pode chamar a gente. Pode, eu vou deixar o telefone, com certeza vocês vão editar depois, mas pode chamar aí no 449 9888 5586. E claro, né? Aí as redes, @Trielo Energia, ou a minha pessoal também, @William F. Marins, que todo mundo confunde com Martins. Fica tranquilo, Rafael. Fica tranquilo, todo mundo confunde. Acontece, né? Beleza? E a gente está à disposição, né? Site da empresa também, www.trieloenergia.com.br, tem muita coisa. E você colocou ali energia solar ou Trielo Energia no Google, você vai achar a gente bem fácil, que a gente está em vários canais aí. Tá? Legal, um nome bem forte aí e não tem como esquecer, né? Chama bastante atenção. Bom, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, podem entrar em contato comigo também, com a Space, e a gente vai direcionando os contatos, passa até mesmo o contato do William, ou até mesmo de algum representante comercial daqui da região também, né, William? Perfeito. Precisando da parte de reforma, construção, projetos, a Space está aí à disposição também, dessa linha, dessa parceria. Cara, agradeço demais ter aceitado o nosso convite para a gente iniciar essa jornada aí desse bate-papo. E foi muito importante, muito legal ter recebido você aí nessa conversa. Logo, logo a gente acaba fazendo um outro bate-papo novo, alguma coisa, se Deus quiser, presencialmente, né? Acaba tendo esse contato, tomando um café, alguma coisa, já fica mais legal, fica mais bem visto aí também, né? É isso, cara. Eu que agradeço aí, mais uma vez. Prazer participar, poder contribuir e aprender também. A gente sempre aprende, né? E vamos para cima nessa parceria aí, parceria de muito sucesso. Show de bola.
William, brigadão, viu? Tudo de bom. Um abraço e a Tudo de gente bom, vai se Rafael. falando aí. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.